Horas antes do Internacional entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro lá em Belo Horizonte contra o Atlético, um dirigente do Internacional concedeu algumas entrevistas e fez revelações muito importantes para você, torcedor do Internacional. O retorno de Taison, a possibilidade do Inter ir atrás de Kaique, volante que não deve mais jogar no rival. Rocher, o seu retorno e o que está acontecendo. Um choque de realidade que foi passado para a imprensa e para o torcedor do Internacional. A gente fala sobre tudo isso nesse conteúdo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO pra brincar, pra se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. 6 jogaços de Campeonato Brasileiro hoje pra vocês brincarem lá em KTO.bet.br. Hoje tem às 7 horas da noite lá em Salvador, Vitória e Cruzeiro. Depois tem Bragantino e Ceará, Fortaleza e Santos, Grêmio e Corinthians, o jogo do Inter 9h30 contra o Galo lá em BH e São Paulo e Vasco. Tem aqui, ó, tá pagando vitória do Galo 1,98, empate 3,30 e vitória do Inter 3,90. Eu vou nesse empatezito aqui, tá? Eu já fiz minha fezinha lá na KTO e eu fui nesse empatezinho aqui entre Inter e Atlético Mineiro e tem vários outros jogos para tu brincar lá em kto.bet.br, que é onde a diversão acontece. Rapaziada, vamos lá. O Internacional joga logo mais 9h30 da noite contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte, mas antes, horas antes da partida, o vice de futebol do Inter, José Olavo Bisol, concedeu algumas entrevistas. Ele falou conosco do canal do Baldasso, atendeu o repórter Jairo Vinck. Ele também falou com o Alexandre Ernst, do Voz do Gigante, com o pessoal da Rádio Grenal, o pessoal da Rádio Gaúcha, deu algumas explicações importantes para o torcedor do Inter. E ele falou sobre situações que obviamente são questionadas pelo torcedor do Inter. Começando sobre sorteio, tá? O Inter ainda não tinha se manifestado sobre os sorteios onde o Inter vai pegar o Fluminense nas oitavas da Copa do Brasil e o Flamengo nas oitavas da Copa Libertadores. O vice de futebol do Inter deixou claro que o Inter não queria esses confrontos nesse momento da competição. Ele disse que, evidentemente, o sorteio foi difícil para o Internacional, que se o clube pudesse escolher, não gostaria de fazer esses enfrentamentos nesse momento, mas que vai ser feita, obviamente, uma mobilização importante para tentar passar do Fluminense, passar do Flamengo na Libertadores, mas ele lembrou que em 2023 também teve essa preocupação, porque era enfrentar o River Plate, que era apontado como favorito para ganhar aquela Libertadores em 23. E o Internacional fez uma mobilização, conseguiu a classificação, e que esse tipo de classificação contra grandes clubes dá uma outra estatura para a equipe a partir deste avanço. Nesse caso, para as quartas da Copa do Brasil contra o Fluminense e da Libertadores se passar nas oitavas pelo Flamengo, tá? Então o Inter coloca como difícil, não queria esses adversários agora, mas que se passar, dá uma outra estatura e fará uma mobilização para esses confrontos. O vice de futebol, José Olavo Bisol, ele também falou sobre a situação do Rocher e de outros retornos. Ele garantiu que o Rocher vai estar de volta depois da parada para o Super Mundial, tá? Que o Rocher vai estar recuperado, vai estar em campo. Ele foi questionado sobre a presença dele, obviamente, contra o Fluminense no jogo decisivo das oitavas da Copa do Brasil e contra o Flamengo também decisivo nas oitavas da Copa Libertadores. E ele disse que sim, o Rocher estará em campo e ele vai estar voltando já depois da parada para o Super Mundial. Ele disse que também o Inter conta com vários jogadores, tá? A maioria do elenco vai estar à disposição já depois da parada para o Super Mundial. Os únicos que ele citou que não estarão logo depois da parada são 2 jogadores de lesões ligamentares, o Bruno Gomes, que passou por cirurgia no início do ano, e o Fernando, que foi uma lesão mais recente, vai voltar na reta final da temporada, e também o Vitinho, porque foi uma fratura no cotovelo, teve que passar por cirurgia, também não vai retornar logo depois da parada. Agora os demais, Vitor Gabriel, Bernabei, o Rocher, como a gente falou, outros atletas, o Borré já voltou, o Ener Valencia tá voltando,
o José Olavo Bisol garantiu que eles vão voltar depois da parada para o Super Mundial. Bom, sobre vendas. E aí vem o grande choque de realidade dado pelo vice de futebol do Internacional. O José Olavo Bisol deu esse choque de realidade falando que o Inter não tem como passar desta janela sem fazer vendas. E aí ele falou no plural, foi questionado e ele disse, não, pode ser vendas, mas pode ser uma venda também. Mas ele deixou claro que não vai ter como o Inter passar desta janela sem fazer esse tipo de movimentação, sem ter saídas. Mas ele deixou claro que o Inter vai tentar minimizar o impacto das saídas. Ele disse, ele não gostaria de perder o Vitão agora, mas que tem situações que são imponderáveis do mercado, ele sabe os ativos que o Inter tem, o quanto eles são atrativos para alguns mercados do exterior, principalmente da Europa, e ele deixou claro que gostaria que esses atletas não saíssem agora, mas ele também deixou claro que não tem como passar pela janela sem ter algum tipo de modificação de saída de alguma venda pela situação financeira do Internacional. Então parece claro, o Inter vai tentar segurar eles para quem sabe vender no final do ano, mas se não der para segurar, vai acontecer, não tem como passar sem fazer algum tipo de venda, seja pequena ou grande. Ele disse que não chegou nada no momento, tá? Ele não quis confirmar a proposta do América do México, que a gente sabe que aconteceu pelo Wesley, o interesse, outras procuras por Vitão, outros jogadores. Ele disse que até o momento o Inter não recebeu nada de oficial para a saída de algum atleta, mas foi um forte choque de realidade, que o Inter precisa vender, precisa de dinheiro no caixa. E dentro desse choque de realidade, principalmente da situação financeira, orçamentária do Inter, ele falou sobre contratações, tá? O José Olavo Bisol deixou claro que existem negociações em andamento acontecendo, que o departamento de futebol do Inter não concorda com a visão da imprensa e de parte da torcida de que o Inter precisa de 4 a 5 reforços, e a gente falou isso aqui, né? O Inter tem 5 posições estabelecidas, mas é bem possível que não venham reforços para essas 5 posições. Ou seja, tá claro, o Inter não vai ter 5 reforços na janela, no fim das contas, por conta da sua situação financeira, e o José Olavo Bisol fez questão de frisar isso. A situação financeira orçamentária do clube não é boa para fazer também grandes negócios, ou seja, ele deixou claro, não serão 5 reforços, vai ser menos do que isso, e não serão grandes contratações. O Bisol também disse na entrevista, justamente sobre esse perfil de contratação, citando que como o Inter tem esse problema grande financeiro, orçamentário, para trazer reforços, ele citou exemplos como jogadores livres no mercado, e ele até pontuou a dificuldade, mesmo que esteja livre no mercado, de tu fazer uma negociação dessas. Então ele cita jogadores livres no mercado, apostas e jogadores jovens em clubes, tá? São os 3 perfis de contratações que foram dados pelo vice de futebol do Internacional, o José Olavo Bisol, tá? Sobre alguns nomes, Taisson, ele disse que viu como um murmurinho de redes sociais, que para ele não chegou nada e que não há pressão dentro do departamento de futebol sobre o nome do Taisson. O que a gente sabe é que existe uma vontade do jogador, que ele manifestou essa vontade pro D'Alessandro e que ele pediu uma reunião com o D'Alessandro e todo o departamento de futebol do Internacional para dizer, ó, eu tô à disposição, eu quero, eu mudei, eu tô diferente da última passagem, me dá essa chance, eu baixo o salário se precisar. Mas o Inter, pelo que a gente sabe, não está aberto a ouvir o Taisson porque não tem interesse neste momento, dia 12 de junho de 2025, de contratar o meia, tá? Isso foi o que ele falou sobre Taisson. Ele disse que é ídolo do clube, que não dá para descartar nada, mas que hoje não tem nada também em relação a ele na mesa do Inter. Sobre o Kaique, volante que foi sondado pelo Inter, o Grêmio fechou a negociação nas últimas horas e parece que o Grêmio está dando uma recuada, porque o negócio repercutiu bem mal entre a torcida e a imprensa. Ele disse que não sabe nada sobre Kaique no momento, que ele teria que procurar algum executivo. Deu uma bela de uma enrolada José Olavo Bisol para não dizer que o Inter tinha procurado Kaique. Mas, pelo que sei, não será esse o nome para ser o substituto do Fernando, tá? Porém, rapaziada, o dirigente do Inter não só negou e tentou dar algumas voltas sobre contratações. Ele confirmou a informação de que o Inter sim tem interesse no Elian Irala. Ele deixou claro, é um jogador importante que despertou o interesse do clube na primeira janela, a janela de verão do início do ano, e que as avaliações feitas para aquela janela também estão sendo feitas para essa, dizendo então que sim, o Inter tinha interesse lá,
não aconteceu pelos fatores que eu já expliquei aqui no canal, e o Inter, de novo, mantém o seu interesse no Elian Irala, jogador do São Lourenço, volante. Pode ser ele, o volante, que o Inter está, de fato, negociando. Ele também falou que a permanência do Vitinho depende de chegar a nova normativa da FIFA, mas deve acontecer, porque a guerra segue acontecendo lá entre Rússia e Ucrânia, e que o Inter, sim, está em tratativas para trazer reforços. Deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho, que eu volto para falar mais do Colorado. Beijão, um abraço e até a próxima!